Bem, irmãos, então nós estamos iniciando a nossa terceira aula de filosofia da educação. Né? Nós estávamos falando sobre alguns aspectos, sobre o gnosticismo, né? Foi um momento trágico para a igreja, né? Quando a razão, né? A filosofia tentou tirar ali, vamos dizer, uma vez que eu consigo alcançar minha proximidade com Deus por aquilo que eu faço, nós esvaziamos o sentido da cruz, né? E até abrindo um parênteses aqui, até quase que eu arrumei uma confusão uns tempos atrás no lugar aí. Eu não estava ensinando isso, tá? Eu estava dando uma aula, alguém me perguntou: o que o senhor acha de atos proféticos? Eu falei: isso é uma heresia. Porque se eu preciso fazer alguma coisa para alcançar a bênção de Deus, para que Jesus morreu na cruz? Anula. Então é bonito, faz aquela coisa. Quem gosta muito disso é aquele maluco que se veste de Fred Barney lá, da igreja, aquele gordinho lá, Agenor Duque, né? Aí faz um gigante, um boneco de borracha lá, joga, pula na piscina. Então é tudo ato profético. Hã? É tudo uma arte, né? Do poder também. É um acréscimo, irmão. Entendeu? Não precisa disso. O evangelho é simples. Então, não que o gnosticismo seja ato profético, eu estou só para dizer. Mas o gnosticismo acreditava que você precisava ter conhecimento, né? Então era uma coisa que você tinha que buscar, o conhecimento. É o conhecimento que te liberta. E existe um movimento de gnose por aí hoje. Você vai aí, eles colocam muito posto em padaria, assim, reunião de gnose se chama, inclusive, né? Ou teosofia. Não sei se vocês já ouviram falar também, né? É uma mistura de teologia com filosofia, né? Então, quando vocês forem convidados para um evento desse, que eles gostam de pescar em aquário, né? Então, fique esperto. Então, nós vamos falar sobre o aspecto tão espiritual, né? Que é o que nos interessa, falar de filosofia da educação. Vou falar aqui sobre aspectos pedagógicos, seculares. Isso a gente aprende na faculdade, né? Pode ter até alguém já formado aqui. Nós vamos ver a questão dessa aplicabilidade dessa filosofia da educação na igreja, que é o que interessa para nós, é a nossa vida espiritual. Tem apostila? Eu mandei essa para vocês. Tá no grupo, eu acho, né? Mandei. Do bacharel. Não é porque não tem mais. É do bacharel. É só do bacharel. O pastor não está naquele de filosofia, não. Então a gente vai ver lá em Colossenses, né, que o apóstolo Paulo falando, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele em Cristo, né, estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Então, Jesus, ele é o centro da nossa adoração. Jesus, ele é o exemplo para todos nós. E Jesus, ele é a fonte de toda a revelação também para todos nós. Eu cheguei a caminhar com vocês aqui até no slide 10 dessa apostila aqui, nós paramos. Vou dar prosseguimento a partir do 10. Essa aí mesmo. A filosofia da educação. O grupo? Aí nós estávamos falando, irmão, sobre a ligação da fé e a razão. Isso aqui demanda até uma discussão bem interessante. Fé e razão. Até que ponto fé e razão se complementam ou se excluem? Ou dialogam entre si? Nós chegamos a começar a falar sobre isso. O que vocês acham? Fé e razão. É possível explicar a fé através da nossa razão?
métodos racionais, será que nós podemos? Nós sabemos que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, a certeza daquilo que se espera. Né? Fé é ver o invisível, é crer no impossível. E como é que eu vou acreditar numa coisa que eu não vejo? Como é que eu vou entender algo que seja impossível? Então, de certa forma, se choca com a razão, né? Então, mas em que aspecto que a razão ela vai dialogar com a fé? Então, nós dissemos naquela introdução que falei até do racionalismo, da racionalidade, né? O racionalismo é aquela caixinha fechada que uma vez a nossa bagagem de conhecimento que a gente já conhece, tudo aquilo que nós aprendemos, a nossa existência. Então aquela caixinha ela está tipo que fechada, o que está ali, o que não está ali não entra mais nada. Mas na vida cristã não é assim, nós não trabalhamos com racionalismo, a gente trabalha com racionalidade. A racionalidade é essa caixinha aberta. Então é aquela predisposição para sempre estar aprendendo mais, sempre captar mais. É uma porta que está sempre aberta para novas impressões. De certa forma, você vai ver que até o Platão, na visão platônica, por isso que nós temos aí alguns casos do pai da igreja, Santo Agostinho, ele cristianiza Platão, né? Porque ele diz que o Platão foi um cristão antes de existir o cristianismo. Já pensou um negócio desse? Aí vem o São Tomás de Aquino, ele cristianiza o Aristóteles, porque ele foi um cristão antes, né? Então foi um cristão que viveu no século 4, 3 a.C., século 4 a.C., por causa da visão que eles tinham de mundo e a concepção, vamos dizer assim, de alma, de Deus, né? A visão platônica de que o que a gente está vendo aqui não é o que é só uma representação, mas existe um lugar que tem essas coisas mais perfeitas, as coisas estão em equilíbrio, né? Onde as coisas funcionam, onde 1 mais 1 sempre vai ser 2. No nosso mundo, nem sempre 1 mais 1 é 2. As coisas parecem que não se encaixam, as coisas não são perfeitas. Mas o racionalismo é uma coisa muito séria, né? Mas a racionalidade que você está falando, ela também implica na consciência da nossa fé. As duas estão ligadas à consciência, só que como é que eu vou te explicar? O racionalismo... Uma coisa mais imposta. Então, bem colocado, o racionalismo está ligado mais com a crença, e a racionalidade está ligada com a fé, porque a crença eu transmito, a crença se ensina, a crença se aprende, a crença se toca, porque eu posso tocar um objeto sagrado. É a mesma coisa que você disse, eu vou te ensinar isso e acabou. Aí é racionalismo. A vovó me ensinou que quando eu for para a igreja eu tenho que ir lá, tocar na água benta, comer o pãozinho que o padre dá lá, a hóstia. Isso são todos elementos da crença. A crença, então, ela se ensina, a crença se aprende. A crença, ela tem dimensões. Por exemplo, eu posso consagrar esse quartinho aqui como um lugar sagrado. Então, e todos aqui acreditarem nisso, então a partir de agora que nós consagramos esse lugar, esse quartinho aqui, há uma crença de que esse lugar é um lugar sagrado. A fé não trabalha nessa dimensão. A fé ela trabalha para além daquilo que se aprende, né? Então a fé, ela não precisa de ver, ela não precisa de tocar. A fé não se ensina. Eu tenho como ensinar a fé para vocês? Não tem, pô. Agora a crença eu ensino. Quando eu fiz a primeira comunhão, a freira lá me ensinava a crença. Agora eu chegar para vocês e dizer assim, vocês têm que fechar os olhos e sentir Deus. Bom, para começar, sensações, não tem como passar sensações para você, né? O René Descartes vai dizer que as nossas sensações
ela nos engana, né? Ele diz que é impossível sentir a Deus ou conhecer a Deus através das sensações. Mas aí o Blaise Pascal vai dizer, não, é impossível conhecer a Deus se não for pelas sensações. Mas e vai o Leonardo Boff dizer que Deus não se conhece, Deus se sente. Tá aí agora. Então, eu estou com o Leonardo Boff em um certo aspecto. Tá? Né? Até não se espante, né? Leonardo Boff, o teólogo católico da teologia da libertação. Só essa ideia dele que eu acho legal. Que é uma realidade, né? Claro que o evangelho também não se resume em sensações, né? Ah, Deus, estou sentindo Deus. Senão ele vai entrar para o caminho do fanatismo. Mas faz parte do evangelho. Você falou do seu pai, assim, o que ele sentiu? Não sei, mas é só uma coisa empírica, uma coisa dele lá. Né? Então, eu também tive um encontro com Deus quando eu estive com a Covid aí. Então, uma coisa, já está me explicar para vocês, uma coisa minha com Deus. A gente tenta explicar. Cada um tem o seu encontro que teve. O batismo com o Espírito Santo, por exemplo, que é algo empírico. Rapaz, aquele dia eu senti um fogo. Que fogo sentido. Uma vez eu fui certo que dizem que ele fez, eu estou eu respeito a fé. Muita coisa. As pessoas vão um monte de sentir fogo, né? Uma vez eu fui ao monte, eu não senti fogo nenhum. Eu só senti o calor de Deus devido ao frio. A senhora estava em pecado. A senhora não fez o concerto no pé do monte. Aí as pessoas falam isso, né? Aí eu fui uma vez, eu fui pro monte, eu não senti nada de fogo nenhum. Não tem nada contra monte, não, tá, irmão? Eu tenho uma vontade, eu nunca fui, mas tenho uma vontade. Eu também não, mas eu fui uma vez. Não tenho nada contra, sinceramente. Eu fui já algumas vezes, eu gostaria de ver. Não, nada contra. Eu gostaria de ver o que todo mundo vê lá. As folhas acendendo, tudo pegando fogo. Eu só senti o calor de Deus, que estava tão frio. Deus aqueceu o meu corpo, eu tinha levado meu casaco, né? Eu senti a proteção de Deus em mim. Mas fora disso de fogo, não. Pegando uma onda do que o seu nome dele, Silvio. Nunca vi. Silvio Messias, né? Patrícia. Pode esquecer. Mônica. E os outros já sei, né? Alessandra e Cátia. Então, Silvio, pegando uma onda do que você falou aí, então não adianta muito aí a gente, como é que eu vou dizer? Não tinha nem por onde começar. Voltando para o monte, só para o monte, né? Monte. De repente, a pessoa está sentindo alguma coisa no monte, não porque ela está sentindo, mas porque ela foi sugestionada a sentir. Foi sugestionada a sentir. Eu estou dizendo que eu não tenho nada contra o monte, eu tenho até vontade de ir, e vou, quero ir. Né? O monte é só mais um lugar. Sim. É só mais um lugar. Jesus nunca mandou ir para o monte, ele mandou ir no quarto, né? Se trancar no quarto e falar com Deus. A gente aqui vai para o monte, mas Deus também está no monte. Deus está onde tem um coração contrito. Porque as pessoas né, olham muito para a questão de Jesus orou no monte, no monte orar, e que ali tem que... Não, mas aqui não vai nenhuma palavra contra o monte, pelo contrário. Tá? Acho que as pessoas vão ao monte por causa que é um lugar mais tranquilo, separado, né? Eu tenho vontade. Sabe quando eu gosto de ir, irmãos? Eu gosto de estar orando quando eu estou numa caminhada, num lugar assim, Tranquilo. Zen. Então cada um tem o seu monte. Né? Vamos entrar nessa discussão aqui. Só para dizer que às vezes essa questão do sentir, né, que a nossa aula é bem isso aí, a filosofia da educação, e a filosofia está envolvida com essa questão da sensibilidade, do sensível, daquilo que realmente é, da concretude da coisa. Então, eu tenho que tomar cuidado, principalmente nas questões de fé, de não achar que eu estou sentindo ou estou vendo, porque realmente esteja vendo, mas eu posso estar sendo, como eu estou falando, sugestionado. Então, quando a pessoa já vai sugestionada para que alguma coisa aconteça, quer um exemplo? Nunca fui também, mas tenho maior vontade, se Deus quiser eu vou. Israel virou tipo uma Disney.
É uma Disney, irmão. Entenda que eu tô, tá? Uma Disney no sentido que você vai lá, tudo comércio aquilo ali. Aqui é a suposta tumba que Jesus... Ninguém sabe se é ali. Até um irmão meu, foi meu aluno, ele foi lá, né, e postou lá no Facebook. Aí tá ele na porta, assim, tá lá, né? He's not here, Jesus não está aqui, mas ressuscitou, tem uma plaquinha. Aí eu falei assim, vem cá, irmão, tu encontrou alguém aí dentro? Aí ele botou embaixo, é muito zoeiro, né? Tinha uma senhora fazendo a faxina. Eu falei, então, é só um lugar. Né? Mas tem gente que quando entra ali, ai, que coisa que eu senti. Aí depois alguém fala, mas não foi aqui que Jesus, desculpa, já encontraram a outra, é lá. E o que ela sentiu ali? Deu ruim, tá aqui, ó. Deu ruim. Aqui, ó. Aqui. Exato. Então, a nossa mente, né, aí vai entrar, viu, Kátia? Racionalismo e racionalidade. A minha mente, a minha consciência, ela vai afetar uma e outra. Racionalismo e racionalidade. O racionalismo é aquela caixinha que tem na nossa consciência fechada, das coisas, aquela caixinha hermética. O que está ali, não entra nem sai mais nada. Já viu aquela pessoa que você está evangelizando assim? Não adianta você falar que eu já estou. Olha, não adianta você falar que eu já estou. Eu estou tapada, né? E o evangelho ele tem essa propriedade de destapar, porque o apóstolo Paulo diz que o inimigo das nossas almas ele tapa os olhos, o entendimento, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho de Cristo. Então, o que é essa tapa que o inimigo bota? É o racionalismo. Mas aí o evangelho ele não trabalha com esse... Jesus faz um apocalipse. A palavra apocalipse significa tirar o véu. Jesus faz um apocalipse e a pessoa... mito da caverna. Ele sai da caverna e fala, cara, e não foi isso que aconteceu comigo, com vocês, pelo amor de Deus? Às vezes, não é só quem você evangeliza. O problema é quando isso está dentro com aqueles que já deveriam ter a mente já... Porque, por exemplo, a questão do racionalismo, da questão da crença, isso às vezes está dentro da igreja ainda. Tá? Na questão, por exemplo, do altar ser lugar santo, que cuidado. Isso é crença. Da ceia, ser aquela coisa que, né? A gente entende o simbolismo da ceia, mas não é. Não é santa ceia. Você orou para tocar nesse trono. O que sobrou, pelo amor de Deus, não joga fora. Isso aí tem que ser. Bem lembrado, eu ia falar sobre você, tinha até esquecido. Também a questão que você tá no manto, entendeu? Você vê aquela pessoa que é aquela questão de sobra de uma pessoa lá na igreja que quando ia subir no altar para uma oportunidade, parava na ponta do altar e tipo assim... Ponta do? Na ponta do altar! Do púlpito, vamos colocar assim, para subir, entendeu? Dava aquela meia parada, fazia aquela oração, aquela santificação. Tudo bem, gente. Esse sagrado, assim, que a gente entende que o lugar onde você está, você tem que reverenciar o Senhor. Com relação à ceia, irmãos, é o nosso assunto aqui. É a fé e a razão. Tem que andar junto. E o apóstolo Paulo nos ensina a cultuarmos a Deus com um culto racional. Eu tenho que fazer as coisas com razão. Às vezes eu vou para a igreja, é igual você dirigir. Você entra no carro, a gente já dirige há muito tempo, eu tenho que chegar... Eu não sei nem o que aconteceu no caminho, mas eu cheguei na igreja. Falei, cara, eu passei por quem? Eu fui em estado de atenção beta, né? Só olhando a estrada e o que está do lado, nada. Porque o estado de atenção alfa é quando você vê tudo. Né? Mas o beta é o olhar de homem, né? Olhar binocular. Homem que tem olhar binocular, né? Quando ele... A mulher não, a mulher já tem a visão mais ampla, né? A minha orelha está na frente dela. A orelha? Você é orelhudo. Entendeu? Então, voltando para a ceia, o que é sagrado na ceia, tá bom? É o pãozinho. Eu sou de uma igreja que tinha esse costume, não a igreja, mas alguns irmãos mal, às vezes até bem intencionados, mas mal ensinados, né?
E às vezes a pessoa é muito bem intencionada, mas ela é muito sincera, mas ela é sinceramente equivocada naquilo que sabe, que ensina. E eu tive muitas pessoas muito queridas, são até hoje, né? Outras estão mais entre nós, mas que me ensinaram naquilo que sabia, tadinho, né? E eram sinceramente, mas algumas coisas sinceramente equivocadas, mas depois, com o passar do tempo, eu não desconsiderei o irmão por causa disso, mas que eles são chamados diáfaros, né? Diáfaros, que não vão, são acréscimos que não vão mudar em nada, né? Mas voltando para a ceia, então alguns acreditavam, né, na minha denominação, que uma vez sobrado o pãozinho da ceia, como é o corpo de Cristo, tinha que ser enterrado. Quando fala assim, eu nunca ouvi falar. Não, estou te falando. Isso daí é ignorância, do não conhecer, né? É falta de informação, né? Então a pessoa, não sobrou isso aí, sobrou o vinho, dissolve na água, que é o sangue do cordeiro. Aí, apareceu. Eu fui congregar numa igreja, num estado. Amém, é assim mesmo. O começo é assim mesmo, depois pior. Professor, essa questão da ceia. Peraí, deixa eu acabar aqui, senão a cabeça de velho é fogo. O velho esquece. Não, só um pouquinho. Segura a onda aí. Marca aí pra não esquecer. Bota um post-it, né? Então, aí eu fui congregar numa igreja, né? Eles compravam um suco de uva lá, irmãos, que vinha numa caixa de 5 litros. Uma caixa, era um suco que eu nunca vi na minha vida, aquele suco lá. Bom, nunca tinha visto, né? Depois eu até procurei eles, fui lá comprar para mim. É um suco que vinha direto lá do Rio Grande do Sul. Era uma caixa de longa vida, né? Mais de 5 litros. Você colocava no copo o suco, ele caía igual um melado. Imagina, já dá até água na boca, só de imaginar aquilo. Grosso! E aquele suco que era usado na ceia. Aí sobrava muito daqueles copinhos, né? E a irmã pegava e jogava fora. Eu falava assim, irmã, o que a senhora faz com esse suco quando acaba a ceia? Ah, irmão, jogo fora. Assim, a senhora jogava fora. Aí esperava acabar a Santa Ceia, né? Aí sobrava ali uns 15, 20 copinhos daí, esperava o pessoal ir embora, porque pode ter alguém fraco, né? Aí a irmã, quem sabe no princípio, ela tinha essa coisa, mas depois, ela, com essa atitude minha, que ela viu do pastor, eu falei, não, mas isso aqui, eu expliquei para ela, vai jogar isso aqui, é uma bênção, vai jogar isso aqui fora. Acaba o pessoal ir embora, aí depois de um certo tempo, ela, irmão, teu suco já está lá. Irmão. Isso é bênção, irmão, vou jogar isso fora. Então, a gente tem que entender o seguinte. Você vai falar já? Não? O que é sagrado não é o elemento, não é o pão, o suco. A gente ora para consagrar aquilo ali no sentido de apresentar ao Senhor. Sim. Mas não é que quem crente que pega um pouquinho daquele suco no copinho de tomar, está com a ferida. Ai, Senhor, mentira. O que é isso, gente? Onde? Para começar a ceia no Novo Testamento, não era assim que se fazia, você sabe. A ceia era um ágape, era um jantar, um almoço. Cada um levava uma coisinha, um prato. Você leva o quê? Traz a maionese, a irmã traz o quê? Né? Um frango assado. O Ciro traz ali um leitão, né, que tem mais grana. O outro ali traz um boi. O outro traz... Aí juntava todo mundo. O Alessandro, que gosta, trazia o goró, né? Trazia o vinho. Goró, vinho, tá? O vinho. E aí fazia aquele almoção. Isso que era ceia. Mas, pastor, mas então isso que a gente está fazendo na igreja não é ceia? É claro que é. Só que ali Jesus fazia isso, quando ele fez o banquete com os discípulos, ele falou assim, vocês vão fazer isso em memória de mim. Então, quando vocês se reunirem, você faz uma memória. Né? Não é necessário fazer esse banquete, o apóstolo Paulo também, né? Quando vocês se reúnem, estão se reunindo para pior. Quando vocês se reúnem, tem que reunir para melhor. Eu estou vendo que tem gente que tem mais condição,
come separado, o grupo faz o bolinho dele, o grupinho dele, e os irmãozinhos que não têm condição ficam separados. Esperarem um pelos outros. Né? Então, o que é sagrado na questão da ceia não são os elementos, mas é o ato. Então, é aquele momento que nós estamos ali. Olha a mística do momento, irmãos. Você está comendo pãozinho. Né? Primeiro se passa o pão, depois passa o vinho. Né? A sequência que Jesus fez. Né? Tomar o pão, partir, disse, sabe o corpo, partiu por vós, depois tomou o cálice, nesse caso, no Novo Testamento, meu sangue, foi derramado por vós, fazer isso demora muito. Então, o pão representa o corpo, e olha só que interessante, quando o suco está passando, que é uma memória do sangue, né? É como se o diácono vai passando de um por um. Olha a mística, é como se você pegou o pão, naquele momento está o corpo reunido ali, e o sangue circulando no corpo, né? Entende isso? Fica até arrepiado aqui, daqui a pouco eu vou começar a Eu tenho cara presbiteriano, mas eu sou do manto também. Também. Fala aí. Não, você já falou que eu quero. Não, agora eu quero ouvir o que você falou. Não, é porque é o seguinte, a gente usa a expressão Santa Ceia, mas eu vejo Paulo usando a expressão Ceia do Senhor. A expressão é: a ceia santa ou santos são aqueles que participam do memorial, da ceia? Não, mas qual o problema de falar Santa Ceia? Não, não problema nenhum, mas não vejo como algo que tenha sido ensinado pelos apóstolos. Sempre que eu leio Ceia do Senhor. Sim. Eu acho que Santa Ceia, não foi colocada essa expressão santa de forma pejorativa, muito pelo contrário. Mas já coloca-se uma mística talvez maior em volta daquilo. Aí vem em cima do que você falou. Não pode pegar o pão depois, não pode fazer nada com ele, tem que enterrar. O suco que sobrou tem que jogar fora. E é perigoso. Eu vi isso acontecer esses dias lá na nossa igreja. Uma Assembleia de Deus. Ah, foi lá, Não enterrou não, mas eu vi, por exemplo, alguém falando, não pode, porque vai fazer o que com esse vinho e tal. E aí, como eu vi que as pessoas têm essa coisa de muito mística em cima da Santa Ceia, dos elementos da ceia, eu falei, cara, eu não vou ser o único aqui que vou ficar indo contra. Deixa eles fazerem aquilo que eles entendem. Você fez a coisa sábia. Entendeu? Né? Porque o apóstolo Paulo, ele teve que engolir seco muitas vezes. Lá em Romanos, quando ele fala assim, se o não é fraco, não perder tempo, não adianta. Porque Jesus morreu por ele também. Então a gente que come carne, eu estou lá, o que vai ser o almoço aqui? Irmãos, aqui vai ser raiz amarga ou glória, um de pau. Mas sabendo que, chegando em casa, eu vou passar no churrasquinho da esquina e vou pegar logo uns 3. E vão viver em paz, irmão. É essa que é a tônica do Evangelho. Agora a questão de santa, a palavra de Deus diz, sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo, nós somos santos. Então, santo significa ser separado. A palavra santo significa separado. Né? Então, ela é santa porque é um grupo separado que participa dela. Então, não quer dizer... Agora, infelizmente, alguns usam de uma mística. Né? É disso que eu estou falando. Exatamente. E dentro desse pensamento, a gente coloca essa coisa também, dessa impecabilidade papal nos pastores. A inerrância papal, né? Sabe que o Papa não erra, né? Não dobra. Ele é infalível, ele é infalível, né? Então, e a gente, de certa forma, né, tem até um livro que eu não recomendo ler, não leia esse livro, pelo amor de Deus, né? Se você não tem. Chama-se Cristianismo Pagão, do Frank Viola. Ele é um desigrejado, dá para começar lá. Então, quando você vai ler um livro, você tem que saber quem é o autor. Mas ele fala muita coisa ali, que é essa coisa do púlpito, a coisa santa, que foi criado na igreja, ele viu quando aquilo lá na frente estourou e acabou e desgostou do negócio de igreja. Então, dentro disso, dessa visão, da Santa Ceia, do Santo Púlpito, chamar púlpito de altar. Altar é aquele lugar de sacrifício. E altar, sim, era o lugar. A gente não pode. O problema é que a gente quer viver no Novo Testamento com a mística do Antigo.
Aí entra É trazer o velho pro novo. Aí também É entra costurar o véu que Jesus rasgou. Jesus não, que Deus rasgou. Então a gente, de vez em quando em vez de estar querendo costurar aquele véu que foi rasgado. E hoje nós temos igreja aí que tem festa judaica, né, tanta coisa, é uma mistura. Irmão usando kippá, nada contra. Eu até tenho lá que eu ganhei do irmão que foi para Israel. Não vai aumentar, vai diminuir nada isso aí. Mas são acréscimos que a gente vai colocando e daqui a pouco nós estamos Judaizar o evangelho de novo. Estamos judaizando, não só judaizando, mas estamos transformando o evangelho numa coisa que não é mais evangelho. E outra coisa, pastorita, também é a transubstanciação do corpo de Cristo. Que o pessoal, as pessoas acham que ele sangue vai vira mesmo. Que eu já vi um pastor também pregar sobre isso, publicar sobre a transubstanciação do sangue. Eu já E assim, ó, página. A gente ouve cada coisa, né? Mas nós não acreditamos nem na consubstanciação luterana, nem na transubstanciação. Né? O Lutero acreditava na consubstanciação. A Igreja Católica prega a transubstanciação. A transubstanciação é quando você, uma vez rezado lá pelos elementos, os membros só participam da hóstia, né? Eu sei que eu fui católico. Só o padre que dá lá a beiçada, né? E toma lá o vinho. Que é um vinho chamado vinho canônico, não sei se vocês sabiam, é um vinho que não tem... Bom, em algumas paróquias supostamente não tem. Não, irmão, eu tenho convívio com pessoas da área, né? São pessoas queridas, né? E não tem álcool, chama vinho canônico. É um vinho canônico. Ele vende nessas... Se você for nessa editora Paulina, tem no Centro do Rio, outra, Ave Maria, ela vende vinho canônico. Você assim, tem vinho canônico aí? Tem. É um vinho sem álcool. Uma quantidade baixíssima, assim, né? Aí você já pode dar uma asinha, né? Será que é bom? Eu já tomei. Sem álcool. Mas suco de uva. É um suco de uva meio mais azedo, mais assim, puxadinho pro fermentado, entendeu? Mas eu não tenho lugar nenhum na Bíblia dizendo que é proibido você beber. A Bíblia recomenda não embriagar-se, tá? Eu estou falando com pessoas maduras aqui. Eu não vou falar isso aqui numa escola dominical de irmãos convertidos. Né? O pastor liberou. Né? Tinha até um pastor muito zoeiro lá no sul, né, que ele dizia, não, irmão, está liberado o vinho, tá? Não, o vinho de codorna. O vinho de codorna Mas ele gostava. Mas enfim, então o que é sagrado, né, o que é sagrado, o que são sagrados, o que é sagrado, desculpa, é o ato, não os elementos. Então nós cremos no momento da oração ali que aqueles elementos se transformam num memorial. Eles são, o pão continua sendo pão, o suco continua sendo suco. Né? Nós não acreditamos que, uma vez orado, aquilo ali se transforma no corpo e no sangue, na transubstanciação, não. E também não acreditamos que aqueles elementos sejam portadores de uma substância de sangue e corpo, como o Lutero ensinava, que é a consubstanciação. Não. É uma memória. Memória ao sono, quase disso. E a gente percebe até a falta de entendimento, com alguns, como a irmã falou ali, na hora da oração da ceia. Senhor, agora, transforma esses elementos. Está errado. Tem que falar, para, irmão. Vamos orar de novo? Não vai ser transformado. Vai continuar sendo pão? Claro que a gente vai fazer isso, tá? Mas a hora de ensinar é uma escola dominical, irmão. Então chega numa hora que está falando mais ou menos do assunto, está permeando o assunto. Aproveitando para falar nisso aqui, quando a gente vai orar pela ceia, e tem muita gente que não sabe. Não sabe, irmão. Então a gente tem que ter esse feeling aí e passar essa informação. O que a gente está fazendo seminário, né? Eu concordo com o Silvio aqui, né? Quando ele falou que tem hora que a gente tem que ficar calado mesmo. Vai fazer o quê? Porque às vezes a nossa intervenção pode ser mais danosa do que... Exatamente. Né? Mas quando surgiu uma oportunidade, eu perguntar, irmão, o que o irmão acha? Peraí. Já pegar a relação de quando tem que falar, fala logo uma vez aqui. Mas não, com amor, existe. O problema é que às vezes a gente quer trazer a correção de uma maneira assim, meio que imposta. Né? Quando você fala de forma assim, como a gente está falando aqui brincando,
o pessoal, quer dizer, tá apanhando, mas tá rindo, né? Então, essas são as maneiras que você tem para falar. Vai ter um efeito. Mas se você, ô queridão, pô, queridão, aí já vai ser diferente. Eu não posso me chamar de queridão, intimidade, né, tal, né? Embora tenha tomado um totalzinho, mas ele está vendo que tem alguma coisa que não está indo bem. Então vocês estão vendo que essa questão de razão e fé é uma questão bem ampla, né? E é complicada, mas nós temos que tratar que o assunto é esse, né? Filosofia da educação. O que é filosofia? Nos ensina a pensar. Então, que evangelho que nós estamos pregando, nós estamos ensinando? Né? Ainda dentro da questão da crença que a gente está falando aqui, o momento é bem importante para isso. Então, a crença, diferente da fé, olha só, irmãos, a crença e a fé, as duas, por exemplo, a fé ela não precisa da razão para existir. Mas a fé, ela não prescinde também da razão, porque eu preciso da razão para entender a fé. Poxa, mas acabou de falar que a fé não precisa mas eu preciso da razão para entender a fé. Porque, de certa forma, embora a fé não caiba dentro da minha caixinha de racionalismo, porque ela é completamente alheia, é fora do que eu já sei, mas eu preciso entender como é que funciona o processo. Ela tem que ser compreensível de certa forma. Claro que quem vai me dar essa compreensão não é a minha mente. Agora vamos ver se. Agora segura aí. Apertou o cinto? Aperta o cinto, levar. Aperta o cinto, levar, vai balançar agora. Por que a palavra de Deus nos diz que nós temos que ter a mente de Cristo? Porque quando nessa nova criatura que está sendo gerada em nós, é gerada uma nova consciência em nós. E essa consciência nossa humana, irmão, vamos ser sinceros, nós temos um hóspede dentro de nós. E esse hóspede é que faz a gente entender. Ele vos ensinará todas as coisas, toda a verdade. Eu não vou entender isso. Desculpa. Mas esse hóspede, eu acho que tem um hóspede aí, tem ou não tem? Alguém pode dar um glória aí? Vai virar tudo isso aqui, irmão. Você falou oferta aí, valeu. Deixa comigo. Então esse hóspede, quando Jesus disse assim, olha, vou para o Pai, mas enviarei um outro. Você sabe que no grego nós temos um outro, falei na outra aula, né? Agora encaixa bem essa informação. É o outro héteros, que é o outro diferente, e o outro igual, que é o alon. Então Jesus falou, vou mandar um alon, é o outro mesma substância, mesma essência, né? Então, é esse hóspede que vai fazer essa interface. Na vida militar, não falando da minha profissão, que eu era da área de comunicações, né? Eu trabalhava com rádio. Quando você está conversando com outro navio, uma frequência normal, fulano, aqui é Beltrano, tá, câmbio, tá. Cara, se tiver um navio inimigo e botar na mesma frequência, ele vai ouvir e vai entender tudo. Mas, malandramente, alguém inventou um equipamento chamado criptofonia. Isso existe também no WhatsApp, criptografia. Que é, alguém estiver tentando pegar o teu sinal, o sinal vai chegar tudo truncado, porque quando você faz um contato, por exemplo, um navio com outro, a gente tem um código que é uma mensagem criptográfica, que é secreta ou confidencial, para ninguém ouvir ou entender. De repente até navios amigos, mas ele não interessa para eles a mensagem. Assim, vai se dar um código lá, Charlie 3 Alpha, cara, pô, já sabe, bota na chave lá da criptofonia. Aí o cara vai estar, né? Ele não sabe o que é isso, porque é um tratado entre mim e você. Ele vai botar na mesma frequência e vai ouvir, vou continuar na mesma frequência. Aí eu vou falar, tô falando, Alessandro, tudo bem. Aí a partir do momento que a gente passa para a chave, eu vou dizer alguma coisa aqui, vai sair assim. O cara, o que é isso?
Nós estamos conversando normalmente. Só que o equipamento de criptofonia, ele distorce todo o sinal. Só que quando chega no teu navio, meu sinal, tem um aparelho de criptofonia que ele volta o sinal ao normal. Ele faz a leitura. Rapaz, eu estava vendo esses dias. Falar em línguas, cara, é uma criptofonia, meu irmão. Porque é algo que ninguém entende. Ninguém, entre aspas. Não é tremendo isso? Vê que a criptofonia é a coisa mais antiga que existe. O Senhor falou assim, meu irmão, meu filho, eu tenho uns assuntos secretos para tratar com você. E só na criptofonia. E nós muitas vezes não sabemos como pedir a Deus e a gente fala com gemidos inexprimíveis. Eita, que já começa a arrepiar aqui. Olha lá. Mensagem dele. Opa, o monte desce aí. Vou pro monte hoje. O monte vai ser aqui. Vê que o monte é aqui. Vai dar vantagem. Monte. Pô, falou. Cara, nós estamos no monte aqui. Vai dar vantagem. Então veja, irmãos, como né, o apóstolo, inclusive é o único dom que quando a gente usa, edifica a si mesmo. Falar em língua, né? De orar em línguas, por exemplo. Então se você não tem esse hábito, tem crente que já foi batizado, mas faz tempo que não fala em língua. Aproveita essa bênção, meu irmão. Se tem alguma coisa secreta para tratar com Deus, Senhor, vamos lá? A chave está online sempre, meu filho. Manda bala. Até teve um pastor interessante que a gente teve no curso que falou a respeito disso, de falar em línguas, né? Porque a Bíblia diz que, né, quem fala em línguas edifica a si mesmo, fala entre ele e Deus somente. Aí ele estava até falando que nessa questão do Pentecoste, as pessoas perderam isso, porque um fala em língua e o outro interpreta como se fosse Deus falando a interpretação, falando para o outro. Aí ele falou, se falar em línguas é uma edificação a si mesmo, na interpretação deveria sair, se alguém vai interpretar o que deveria falar, meu filho, eu, né, dou alguma mensagem para a própria pessoa que está falando. Então, assim, como que... Quando tem intérprete, é que para os outros navios também entenderem, receber a mensagem. Para passar a mensagem. Coisa, né? Vê? Mas voltando aqui na questão da nossa postura aqui, portanto, há uma ligação entre razão e fé. Ambas são dádivas, 11. Dádivas de Deus e devem ser exercidas na educação cristã. Então, razão e fé, numa aula dessa aqui, nós estamos usando razão e fé. Percebeu? Quando a gente usa uma coisa e usa a outra, quando a gente entende pela razão e quando a gente entende pela fé. Se eu falasse desse assunto aqui numa sala de pessoas que não tinham ou que não tivessem experiência nenhuma espiritual, se eu falasse com os colegas de trabalho lá que não tem nada com Jesus, não tem ainda, né? Se Deus queira venha a ser alcançado, mas que não tem experiência com Deus, viesse falar de língua estranha, eles vão falar, que negócio é esse? Que treco é esse? Porque não entende. Porque as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. Né? Então, numa aula cristã, né? Numa aula como essa que nós estamos tendo aqui, a gente consegue discernir facinho quando a gente está usando a razão e quando a gente está usando a fé. Então, quando eu falo das coisas do Espírito, a gente vai pela fé, a gente entende. Quando as coisas da razão, a racional, a gente entende o racional. Né? Então as Escrituras ordenam que desenvolvamos nossa mente naturalmente. Crescer em conhecimento faz parte do processo de santificação. Alguém pode ler aí 2 Pedro 1, do versículo 5 ao 7? 2 Pedro 1. Está nessa postura aqui? Não, na outra. 2 Pedro 1, 5 a 7. Alguém pode ler, por favor? Versículo 7? Essa do meio? Não, a de baixo. E vós também. Uma outra aí. Uma que tem um espada lá, um desenho na frente, um espada. E vós também, quando isto, mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude a ciência,
E a ciência, a temperança. E a temperança, a paciência. E a paciência, a piedade. E a piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Então tá vendo aí, isso é um crescimento, né? E o crescimento, ele faz parte do processo da santificação. O apóstolo Pedro está falando aí sobre essa sequência, né, de eventos que devem acontecer. Sendo que a fé cristã requer a transformação da mente. Isso aqui é um versículo bem conhecido, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo. O que significa conformar-se? Andar segundo os passos do mundo. Que mais? Aceitar uma série de coisas também, né? Impostos, ou trazidos assim para você concordar com tudo aquilo, mesmo que seja errado. Você pode se conformar com essas coisas. Andar de acordo, em concordância. Mas usando assim a etimologia da palavra, conformar. O que quer dizer? Conformar. Tomar a forma. Ó, estamos chegando lá. As irmãs aí que gostam muito de fazer um bolinho, né? Existem algumas formas de bolo que são retangulares. Tem forma redonda. E lá em casa tem uma que não sei quem arrumou aqui, uma forma de um coração. Eu tenho tudo isso. Né? Então, se você jogar a massa ali dentro, o bolo vai ficar com a forma do coração. Ele vai tomar a forma. Então, o sentido aqui está dizendo, olha, vocês não tomem a forma de pensar. Não entre na forma do mundo. O mundo tem a maneira de ser. Entra até na questão do racionalismo, né? Aquela caixinha fechada. Entra dentro daquele versículo sobre o fermento, quando Jesus fala fermento do fariseu, para não... Também, exatamente. Não sejais fermentados por aquilo que eles falam, né? Essa doutrina, que é fermento, também fala de doutrina corrompida, né? Fermento na Bíblia nunca é coisa boa, tá? Tem gente que usa até aquele fermento do versículo lá que eu falei para vocês, da mulher que pega uma parte de fermento e bota em 3 partes de farinha. Alguém usa para o lado positivo. Isso é a igreja que vai crescer. Não, o sentido não é esse. Ali é de corrupção mesmo. São perigos que vêm de fora e perigos que surgem de dentro. O joio, o trigo. Joio também não é coisa boa. Então, veja que Jesus, no caso dos evangelhos, ele sempre vai usar uma figura, uma forma, uma metáfora de alguma coisa que o povo lá conhecia. Jesus não falava alguma coisa para o povo não entender. Ele falava de coisas para a pessoa entender. Um homem saiu a semear. Uma parte caiu, né, no meio do caminho. Uma parte caiu na beira do caminho. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Outra parte caiu no meio das pedras. Né? Não, isso aqui foi depois. Acho que pode dar uma ligadinha um pouquinho também, porque estamos... Junto? Tá. E a outra parte caiu na boa terra. Eu não sei se vocês sabiam, mas naquela época lá na Palestina, já era certa a perda de 30% da semente, porque semear lá na Palestina não é igual semear aqui no Brasil, que tem aquelas terras que só tem terra mesmo. Lá na Palestina é terra com pedra, não tem como para separar. Então ele sai jogando. Eu tinha um professor lá no meu curso lá, ele disse uma coisa bem interessante, ele falou assim, se durante a sua missão de evangelismo não tiver pedra, não forem encontradas semente no meio das pedras, a sua semeadura foi infrutífera. E é verdade, irmãos. Então é aquela perda que não é perda. Então 30% da semente já é certo perder. Então quando uma pessoa comprava 10 sacas de semente para semear, ele já sabia que 3 sacas daquelas seriam perdidas. Só que a parte que cairia na boa terra, ela frutificaria a 30, 60 e 100. Então vai compensar a perda.
Você não vai sentir nada. Conhecimento é uma coisa maravilhosa. Isso é terrível, né? Agora você entende melhor essa parábola que Jesus fala, com essa colocação que o papai está explicando. Seminário é cultura, né? É muito bom. Então aí o leque abre para outras coisas, né? Então, se no fim do processo não forem encontradas sementes na beira do caminho, bom, no caminho não vai ter para o bicho comer. No meio das pedras e no meio dos espinhos, a nossa semeadura foi mal feita. Então, tem que ter sido encontrado semente em todo lugar, inclusive na boa terra. Que toda aquela perspectiva de perda vai ser ganho, porque o Senhor vai fazer frutificar 30, 60, 100 por um. Então, Deus nunca fica devendo nada para nós, irmão. Ah, eu investi meu dinheiro na obra, perdi. Você não vai perder. Eu gastei meu carro na obra, você não vai gastar teu carro na obra, porque o Senhor não deve nada para ninguém. Você já parou para perceber quando a gente coloca alguma coisa na obra? Vou falar de experiência própria, tá? Que cada um tem a sua. Então, uma notícia desagradável. A água ainda não gelou. Mas água gelada não faz bem para ninguém. Já dizia a vovó Vai ser bom Corolla. pra garganta. A vovó Corolla já dizia. Então, irmãos, às vezes a gente está usando o carro na obra, usando o nosso tempo, né? Mas aí depois você vai ver que lá na frente, enquanto você estava fazendo a obra, você tem uma máquina de lavar roupa na tua casa que está 10 anos sem quebrar. Verdade. Ninguém fica doente em casa. Verdade. Eu estou usando um exemplo aqui bem simples, tá? Mas são outras coisas. O problema nosso é que a gente acha que a gente só ganhou quando entra dinheiro. E o ganho nosso não é só quando houve juros, que eu ganhei no dinheiro, eu ganhei mais, ou só o fato de eu não perder, já estou ganhando, pô. Com certeza. Não é? Não, Fala. eu acho, assim, que, na verdade, lá no Salmo 116 vai dizer, né, que darei ao Senhor dos benefícios que me tens feito. Eu acredito que, fisicamente, tipo, você oferecer uma boa oferta, um carro, uma casa, lá que seja, para a obra da igreja, na verdade você não vai estar oferecendo nada, porque tendo em vista que o que você tem é teu, você é apenas um mero administrador. E eu acho que muitas das vezes as pessoas têm se perdido achando que está fazendo algo para Deus, mas na verdade não está fazendo nada. Aí esse texto do Salmo 116, que daria ao Senhor pelos benefícios que ele fez feito, eu acredito que eu tenho que oferecer um bom sacrifício a ele. Sacrifício que é a minha vida transformada. Isso sim, já acredito que vai alegrar o coração de Deus. Eu me assemelhar a ele, como quem diz, ó, sejam meus imitadores. Ó, caminha do meu lado. Ó, antes de perseguires a vocês, perseguiram a mim primeiro. Ó, é com muita dificuldade que você vai alcançar isso. Não tem vitória sem embate, sem luta. Então, para você alcançar o descanso, você vai ter que batalhar. Você vai ter que ir à luta e descansar, ter aquele momento de refrigério, mas sabendo que depois vai. Por aí. Romanos 12:2 ainda diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A metanoia, né? Transformai-vos. E essa transformação, irmãos, é uma transformação completa, né? Tem que ser uma transformação mesmo. Porque o homem, a Bíblia fala de 3 tipos de homem, né? O homem carnal, o homem natural e o homem espiritual. O homem natural é o homem que não conhece a Deus, que nunca teve experiência com Deus, é o homem
É o homem puro. É um índio lá que nunca teve... Bom, falar de índio é até brincadeira. Os índios hoje têm até avião, né, mano? Mas tem garimpo e tudo. Mas vamos dizer, 500 anos atrás... Avião? Você sabe onde que o Raoni mora? Mora na França, lá em Paris, cara. Só pra você ter uma noção. Fica malhando o Brasil de lá. Mas tudo bem, isso é outra questão. Mas tô dizendo, vamos falar do índio há 500 anos atrás, né? Quando chegaram aqui, estavam ali, quando o Martim Afonso, o Pero Vaz de Caminha escreve a carta, né? Aquela primeira impressão de chegada no Brasil. É impressionante o que ele vê, né? Que ele fala das moças nuas, como é que pode? Tá todo mundo pelado esperando na praia, né? Então você vê que era aquela sinceridade, aquela pureza, né? Então ali é o homem natural. Mas aí já tem o homem carnal. Quem é o homem carnal? O homem carnal é aquele que, uma vez tendo encontro com Deus, prefere andar sem Deus. Esse é o carnal. E o espiritual? O espiritual é aquele que discerne as coisas de Deus. E não é discernido de ninguém. O homem carnal ele não consegue entender. É aquele que um dia teve o conhecimento, ou teve uma instrução a respeito de Deus, mas ele não quer entender. E não é, velho. Ele não quer porque também não quer, não é interesse dele, né? Não é conveniente. Porque tem muitas pessoas que não querem estar com Deus, não querem andar com Deus, porque não lhes é conveniente, né? Então prefere viver a sua vida. Então quando a Bíblia diz que nós devemos nos transformar pela renovação do nosso entendimento, isso é um processo que só acontece no homem espiritual. Isso não vai acontecer no homem carnal, no homem natural também. O homem natural primeiro tem que ter um encontro, né? É a partir desse encontro que vai acontecer essa metanoia, essa mudança. E você tirar o véu, né? Aquele apocalipse, você sair da caverna, né? Aquele mito lá do Platão, né? O cara, o que eu estava fazendo ali? Como é que eu consegui enxergar isso o tempo todo? O negócio estava na minha cara, eu não estava vendo. E a gente acaba ficando com raiva da gente mesmo. Né? Porra, como é que pode, cara? Quanto tempo eu perdi? E é interessante que a gente está lá, no mundão, fazendo a coisa errada, mas a gente, às vezes tem uns que estão, não sabem que estão no erro, né? Sei lá. Mas tem uns que estão e sabem que estão, mas não querem vir para o lado de cá, porque sabe que se vier para o lado de cá, vai ter que parar com aquilo. Alguns até, é até bom que se diga isso, alguns até estão do lado de lá, não querem passar para o lado de cá, porque são pessoas que quando vierem para o lado de cá, elas sabem que vão parar mesmo. Vão vir para parar mesmo com aquilo, porque elas sabem que não vêm para cá, porque elas não se acham dignas mesmo de estar para cá. E a gente vê na Bíblia pessoas assim. Aquele centurião, eu não sou digno que tu entre na minha casa. Não, Senhor Jesus, eu sei como é que funciona isso aí. Eu sou um homem idiota. Eu falo para um vai, fica, mano, faz isso, ele faz porque na minha dimensão de autoridade, eu sei como é que funciona. E eu sei que o Senhor vive numa dimensão de autoridade. É tremendo isso, irmão. Por isso que Jesus falou assim, não, basta uma palavra e o meu servo, o servo dele era Sarará, né? Sarará. O meu servo Sarará, né? Teu irmão falou assim, até o servo do centurião lá era nego Sarará. Não é isso, não, meu servo Sarará. Nada a ver. Mas, veja, Jesus falou assim, rapaz, nem Israel viu uma fé dessa, né? Então seja conforme a tua palavra. Já que você acredita, eu não tenho o que falar. Você crê, cara. Você é um grande exemplo de fé. Então, é aquele reconhecimento da autoridade, né? Um estava numa autoridade de dimensão terrena e ele reconhecia a dimensão espiritual que Jesus vivia. Assim, não, eu não sou digno de entrar porque eu sou um cara todo errado. Eu sei que para um dia eu estar nessa dimensão. Ele não falou isso, tá? Mas dá a entender. Você não entende. É o que nós estamos falando. Eu não sou digno de passar, de estar ali, mas eu sei que um dia, quem sabe, eu vou estar lá.
Que nós temos centuriões que foram, né? Que tiveram encontro com o Senhor, graças a Deus por isso. Então, irmãos, sendo que a fé cristã requer a transformação da mente, então ela não anula a mente nem a razão, viu? Não tem como. Porque também eu não posso fazer as coisas pela fé assim, ó. Que é o songamonga? O culto tem que ser racional, mas tem que ter fé. Alguém perguntar, o que você está fazendo aqui? Eu estou celebrando meu culto ao Senhor. Mas você está vendo ao Senhor? Ó, razão. Não, não estou vendo. Mas como é que você está fazendo um culto ao Senhor se você não está vendo? Eu faço por fé. Mas como se você não está vendo? Amigo, você não está sentindo ele aqui? Ó, já pegou. Já entrou numa outra área, né? De sensibilidade. Mas é fé. Porque a fé, embora a fé ela não precise da razão, ela não prescinde da razão. E através da fé, utilizando da razão, é que naquele culto abençoado que nós estamos ali, por fé, eu sinto a presença do Senhor. E por que eu fico arrepiado? Isso é uma questão de chamada psicossomática, porque a razão trabalha no meu psique. Aí entra a psicologia da religião, né? A psicossomática, mas faz parte, irmão. Eu estou sentindo. E da mesma forma, a pessoa que vai lá para o outro lado, ela está lá, ela também sente. Só que a diferença, irmão, do nosso lado aqui, do lado de lá, é que quando a pessoa é tomada lá, ela nem sabe que foi tomada. Não tem, ela é bloqueada. Aqui não. O que o apóstolo Paulo fala? Ó, o espírito profeta é sujeito ao profeta. Então esse negócio de sair virando mesa aqui, não, isso não é culto racional, não. Então aquela coisa de, é muito poder, não consegui. Não, tem alguma coisa errada. Você não está se contendo porque você não quer. Razão e emoção. Vou ser sincero com os irmãos. Irmãos, eu tenho cara de presbiteriano assim, glória a Deus, nosso irmão presbiteriano. Sim. Eu tenho cara de reformado, aquele cara light. Mas eu gosto, né? Gosto. Mas, irmão, vou ser sincero para vocês. Né? Eu nunca saí de controle. Já fiquei alegre, né? Quando fui batizado com o Espírito Santo, a esposa até falou assim, você dava cada grito, cara. Foi um momento ali. Mas, né? Nunca perdi a noção de que estava no planeta Terra. Terra, estou aqui. Não. E se você quiser estar falando em língua, aquele culto gostoso, vai... Antigamente na Bleia tinha uma sinetinha, na minha ainda até hoje. Pastor, né? Nas novas não tem mais não, mas na minha, como pastor ainda da antiga, tem lá um sininho, vai lá. O sininho já tem 300 milhões de anos, mas tá ali, né? Funciona ainda. Pra que era isso aí? Na hora do... O pessoal terra, vamos voltar, connection, né? Mas tem lugar que você vai aí, tem uns vídeos que botam na internet, eu vi uma cena, uma senhora rodando com uma espada na mão e uma criancinha recém-nascida no colo. Eu falei, quem vai fazer sacrifício vivo? E era a igreja. E toma aqueles hinos de fogo. Eu não sei se era igreja ou se era outra coisa, né? Então, tudo com razão, né? Olha, está perdida. a senhora não estava perdida. Eu estava, pode estar vontade. Ela foi encontrada. Foi encontrado. Maria de Jesus. Eu falo com os irmãos lá na igreja. Eu falei, irmão, imagina se esse pessoal estivesse naquele culto lá no Monte da Transfiguração. Rapaz. Monte da Transfiguração. Vai dar, parece Moisés e Elias pro culto. A situação. Eu costumo dizer nesse texto aí, desculpa, professor, enquanto Pedro, os discípulos estão calados, vendo a visão, está tudo certo. Quando Pedro abre a boca, ele estraga o culto. Ele estraga o culto. Façamos aqui uma tenda. Aí a visão acabou. Fica quietinho, tem coisa que é só para você ver, desfrutar. Verdade. Fica caladinho, entendeu? Foi se meter, acabou o culto. Professor, em relação à manifestação da glória de Deus, estava até pensando acerca disso.
Eu acredito que o homem natural, ele não consegue suportar tamanha revelação. O próprio Daniel, ele é como, quando o Senhor se revela a ele ali, ele é como que ele morresse, né? Como que ele desmaiasse. João na ilha de Pátimo, né? Teve aquela visão. Eu acredito que ele morreu. Eu também acredito que ele morreu. Tamanha revelação. Agora eu te falo, irmão, faço uma pergunta. O que acontece no nosso meio, eu não acredito que não seja o Deus se manifestando assim. Eu acredito que seja um sopro, porque o nosso corpo, eu acredito que não consegue suportar a tamanha glória de Deus. Nós não iríamos ficar vivos. E o que acontece? O ser humano, por não compreender as coisas divinas, acaba se equivocando muitas coisas. Porque, às vezes, Deus entrega algo, o irmão não entende a mensagem, aí por isso... E também dando uma potencializada, né? Às vezes não é tudo aquilo também, né? Ele dá uma... Vai no dimmer lá e vai dar uma aumentadinha. Eu sou pentecostal, mas agora muitas coisas que acontecem no meio pentecostal, Deus me deu uma sacolejada assim, ó, meu filho, volta para si, ó. Revelação, revelação, vai para a minha palavra. Deus manda te dizer, pô, irmão, cuidado com isso. Cuidado com isso. O problema é se não foi Deus, né? Se foi Deus, tem que falar mesmo. Na hora certa, às vezes para não expor ninguém, né? Isso, porque quando de fato é Deus, não tem confusão. Não. E quando de fato vem de Deus, o que está sendo entregue no tempo determinado acontece. E muitas das vezes, por conta desse movimento, quase não tem palavra. A Bíblia vai dizer o quê? O povo perece por falta de conhecimento e conhecimento. Mas geralmente nesses movimentos aí, Barão, não tem pregação, não tem ensino bíblico, não tem nada. Ele lê a Bíblia lá, distorce para arrancar dinheiro do povo, geralmente é assim, né? A maioria. Não tem pregação de palavra. Porque o que transforma a pessoa não é esse movimento aí. O que transforma a pessoa é a palavra de Deus. É ela que faz, que traz essa consciência, né, para a pessoa. Bom, amém, Maria de Jesus? Vamos lá? A senhora já chegou com a turbina quente, né? Então, Romanos 12. Então, ela não anula a mente nem a razão. Então, não anula a mente, a fé não anula. Mas as transforma de modo que a mente humana funcione com o auxílio da iluminação divina. É o hóspede. Esta é uma tarefa que unicamente a fé pode realizar e alcançar. Então, veja bem, irmãos, a fé não trabalha dentro daquilo que a razão entende, mas só que a fé também não trabalha sem ela. Porque o nosso culto tem que ser racional, com razão. Racional vem de razão. É uma coisa meio louca de entender, né? Como é que pode uma coisa que a razão não entende, mas depende da razão? Mas é assim. Bem-vindo ao Evangelho. É isso aí. Bem lógico. É isso aí. O segundo mito que alguns cristãos acariciam é que o crescimento intelectual prejudica a fé cristã. Então, se por um lado nós temos que buscar essa questão da fé, né, a questão, permita-me usar o termo aqui, a mística, porque o Evangelho tem mística. Agora, o Evangelho não é misticismo. É isso que tem que tomar cuidado. Nós até falamos aqui, a questão da ceia é uma questão mística. O corpo de Cristo é uma mística, isso. Só que o Evangelho não é misticismo. Tá? Nós temos elementos místicos, mas o Evangelho não é misticismo. O Evangelho é racional. Eu não posso fazer as coisas dentro de mística. Algumas coisas a gente entende que são questões místicas, né? Agora... E a rosa no jogo? Hã? E a rosa no jogo?
Rosa ungida, isso é O problema que eu vou causar aqui agora. O sabonete ungido. também. Ixi. E a água ungida. Aonde que tem isso na Bíblia? Essa questão Até a ceia, Barão. Até os elementos, você atribuir valores que aqueles elementos não têm, é místico. essa questão de rosa, de água, ainda é visto assim. O problema é carteira de trabalho, peça de roupa, que as pessoas, algumas igrejas veem com naturalidade. A campanha para abrir porta de emprego, traz a sua carteira de trabalho para isso. A própria campanha, irmãos, essa campanha é mística. Corredor de fogo. É porque às vezes nós, como a gente está no meio pentecostal, eu sou de uma Assembleia de Deus, eu acredito que ela ia, é muito complicado você começar a nadar sozinho contra a correnteza. Você está entendendo? É muito difícil. Não dá não. É muito difícil, porque é um sistema já religioso. Chama Ciro Santos. Ô Silvio, olha só. É muito difícil, cara. Ainda que a gente não vá chegar lá, as coisas não dá para mudar as coisas com nada assim. Mas só o fato da gente sair, pelo menos daqui, não que eu tenha feito a cabeça, você já tinha essa já ideia. tem esse entendimento. É claro. Mas só o fato de você já pensar diferente já é 90%, porque no dia que a obra cair na tua mão, porque eu não acredito que alguém venha, se já não estão, né? Eu não acredito que alguém venha fazer seminário para ficar lá em casa esperando a morte chegar ou ir para a praça dar milho aos pombos, né? Eu acredito que não seja isso. Com certeza não. Eu espero que daqui a uns tempos, né, vocês vão ser pastores de mega igreja, e um dia eu passar por lá, você deixar pelo menos eu ficar na portaria lá, né? Assim, não, sou eu, lembra? Eu nunca te vi não, velha guarda. Não, sou aquele lá. Um dia eu coloquei lá um cisquinho de grão de areia na tua boca lá, né? Mas espero que um dia que vocês estejam lá na frente, mas você mude, você tem a oportunidade de mudar. Porque eu sou contra tudo isso, mas eu não falo, porque eu vou arrumar problema, entendeu? Por exemplo, um problema que eu vejo, que eu acho completamente desnecessário, não sei o que vocês pensam sobre isso, é que a gente, às vezes, condiciona culto e dia da semana para Deus fazer determinadas coisas. Poxa, eu estava falando lá, eu tenho responsabilidade lá na igreja de estar no culto da palavra, o pastor não dá essa oportunidade. Eu estava falando sobre isso. Deus não tem dia específico para fazer o que Ele quer, gente. Quem faz isso sou eu. Segunda da resposta. Terça do milagre urgente. Quarta da porta aberta. É a igreja Guanabara. Exatamente. Aí a gente monta um cardápio como se Deus fosse obrigado a fazer aquilo no dia que eu condicionei. Sabe? E Deus não está preso a espaço e a tempo. Ele faz o dia que Ele quer. A gente tira a agenda da mão de Deus, vem cá. Ele bota na minha. Esse dia é só isso aqui, hein? Não é uma coisa racionalista imposta, isso que ele está falando também? Pode ser? Como é que é? Essa coisa de escolher dias para dia, ponto para outra. Isso aí não é racional, isso é uma coisa meio sem propósito. Terça-feira você vem para nós um dia, quarta-feira você vem para isso é um desvio, irmã. Isso aí é um desvio bíblico, porque a Bíblia não diz isso. Sim, não diz, mas eles estão falando. Até no momento da palavra, eles estão usando esses meios para poder atrair mais as pessoas. Não são só esses meios. Existem igrejas por aí que arrogaram para si o direito de tirar o teu sofrimento. Bota na placa da frente assim, pare de sofrer, entre aqui. Exato. E quando que você ir para o evangelho, tu vai parar de sofrer? Vai sofrer mais ainda. Aí é que tu vai começar a sofrer. Quando que negar a si mesmo, vai deixar de sofrer. Carregar a cruz a cada dia. Então é uma igreja que está pregando mentira. É duro dizer isso. Quem vai ouvir aqui o vídeo, né? Mas não estou aqui para agradar ninguém. Tem muitas igrejas assim. É verdade. Não é? E sem contar que Com todo respeito. Claramente isso hoje. Então, é um momento que a gente está fazendo aqui, é psicologia da educação, é pensar, meu. Psicologia não, filosofia da educação, é um momento da gente pensar, de refletir. E filosofia é reflexão, é ver se aquilo que nós estamos fazendo é o caminho. É isso aí mesmo? Essa maneira, a maneira correta de pensar, evangelho é essa, fazer isso. Então, colocar na balança e ver, né, o que está agradando a Deus e o que não está agradando. Para não entrar naquele caminho de Amós. Afasta de mim o estrépito dos vossos cânticos, porque o culto de vocês está me trazendo asco. Então, que tipo de sentimento nós estamos despertando no Senhor com os nossos cultos?
Então isso é que você tem que entender. Essa questão da campanha, desses tipos de culto, né, de tabelados, acaba fazendo com que o cristão ele confunda o que é adoração, né? Porque a pessoa hoje ela vai para o culto não para dar ao Senhor, porque adoração é você, né, você se entregar, você dar ao Senhor aquilo que lhe é devido. Você, né? É lógico que você, quem serve ao Senhor, receber bênçãos, vitórias é consequência. Mas a pessoa ela já entra no culto, ela já sai de casa, ela fala assim, eu preciso ir lá na campanha da família, porque eu estou com problema, eu preciso ir lá na Portas Abertas, porque eu preciso. Ela já vem de casa, já pensando no que ela precisa, ela já sai de casa nesse propósito, vai para adorar, e não para ir adorar o Senhor. Sai com a receita na mão. Já sai do. E outra, essa campanha, se você parar para pensar, né? pastora Patrícia, se você parar para pensar, essas campanhas, elas são meio que não sei se vou, elas são meio que um ato profético. Sim. Não é um ato profético naquele sentido, mas é alguma coisa que você está fazendo para alcançar. Então, eu estou fazendo a campanha para conseguir o que eu quero. Vem cá, mas Jesus já não morreu para você conseguir isso que você quer? Para que você está fazendo a campanha? Simplesmente frequente ali ao culto, vá lá, não precisa fazer a campanha. Exatamente. Né? Aí faz aquela romaria no final do culto. Os irmãos que estão em campanha, venham aqui em frente. Alô? Né? Mas campanha de quê que eu estou a campanha? Né? Ainda tem papelzinho, ainda tem mensagenzinha, cartelinha, tudo isso para tirar. E tem um lugar aí que tem até a fogueira santa, que até remete ao Burning Man, que eu falei para vocês, né? Aquele evento do Burning Man. Né? Já ouviu falar do Burning Man, né? Todos que chegaram depois. É um evento que está nos Estados Unidos, num deserto lá, que as pessoas vão lá, um acampamento, se soltam, fazem tudo. E no último dia tem um fogo num boneco que as pessoas vão lá, colocam os pedidos ou as frustrações, eles colocam tudo nesse boneco que vai ser queimado. Então essa fogueira santa, ela remete ao Burning Man, cara. Com coisa que se eu botar fogo no boneco, aquelas coisas vão tudo embora, porque o mal não está no papelzinho que eu coloquei. Tem o lado psicológico daquilo, de botar, achar que queimou o papelzinho, mas você volta para casa, a coisa ainda está ali. Porque a coisa não está, o meu mal não está no bonequinho que queimou, no papelzinho que foi queimado, mas o mal está em mim, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Então o mal está em mim. Então eu tenho que matar o Adão velho, é todo dia. Não é uma vez por ano no Burning Man ou na Fogueira Santa. Os congressos. Os congressos. O congresso é uma bênção. Não estou dizendo que não deve se fazer, é bom, eu sempre trazendo incentivo para os irmãos. Mas nós temos que tomar cuidado, irmão, para ver se... É aquele caso da mulher encurvada, lá que frequentava lá o lugar sagrado, ouviu o nome sagrado, o dia sagrado, a palavra sagrada. E 18 anos frequentando aquele lugar, o que aconteceu com ela foi só ficar cada vez mais encurvada. Até que um dia Jesus estava lá, né? E chamou a mulher, vem cá, minha senhora, o que é isso? Seja livre desse teu mal. Na hora a mulher, vum! Aí os religiosos, né? Ficaram indignados. Igual quando Jesus curou lá no templo, coxos e cegos, ficaram indignados. Porque eles não gostam. Eles não gostam quando o evangelho entra, o verdadeiro evangelho entra, eles não gostam. E os primeiros a ficar incomodados são os líderes religiosos. Entendeu? Eles querem o povo curvadinho, infelizmente é verdade. Curvadinho. Enquanto tiver encurvadinho, quanto menos conhecimento, quanto mais massa de manobra. Mas quando Jesus chega, a primeira coisa que ele fala, ele para o que está ensinando, que ele parou. Mulher, seja livre desse teu mal. Meu Deus, 18 anos frequentando o lugar sagrado, em dia sagrado, ouvindo homem sagrado, a palavra sagrada. E a única coisa que eu recebi foi encurvamento. Aí houve aquele desgosto por parte dos líderes. E Jesus fala assim, vocês estão
chateados porque se fosse um jumento seu, você não ia tirar da lama, lá, do buraco. Claro, o jumento vai trazer um dinheirinho, vai trazer coisa para você. Benefício. Muito mais eu não livraria esta filha de Abraão, que há 18 anos é serva de Satanás, escrava de Satanás. Então, uma escrava de Satanás que servia a Deus no lugar sagrado, ouvindo o homem sagrado, a palavra sagrada no dia sagrado. Isso é sério, irmãos. Então, não se preocupe de lá na frente você se chocar com alguns. Eu já me choquei já com alguns, né? São meus amigos hoje. Né? Eu não sei, eu aprendi também, eles com certeza devem ter aprendido alguma coisa, né? Porque às vezes Deus usa uma lixa em nós, né? E às vezes Deus usa a gente como lixa, né? Em alguém. Me perdoe, mas o que acontece é o seguinte, que eu tenho percebido no meio do Evangelho, é que hoje as pessoas estão muito preocupadas em pregar o que dá certo. Então, esse Evangelho do Pare de Sofrer, na verdade, é o que as pessoas desejam escutar. Então, é mais ou menos assim, é melhor eu pregar o que elas querem ouvir, os templos estarem lotados, do que eu pregar que Evangelho é sofrimento. Porque se Evangelho for Pare de Sofrer, Paulo viveu qualquer outra coisa, menos Evangelho. Apanhou, açoite, apedrejado, tentar matar, prisão... Exemplo, ele não podia ser da teologia da prosperidade. Não daria. Lá em pecado. Para Paulo viver esse Evangelho. Entendeu? Então, hoje em dia estão nada contra. O ministro até nessas igrejas, mas pinta tudo de preto, pá, luz, pá, rodando. E aí vem pra cá, são estratégias. É exatamente isso. Entendeu? Lectures. Eu vou falar o que as pessoas desejam escutar, cara. Entendeu? É mais ou menos isso. É o evangelho pragmático, que dá certo, não quer certo. É mais ou menos isso. Acontece, tem mais ou menos um ano que um jovem não congrega na minha igreja, não, mas congrega na Betel, que é filial de lá de baixo, lá, né, do Paulo Afonso. Aí, nessa pandemia aí, as igrejas estavam fechadas, eu tenho alguns irmãos que são adoradores na obra, que vai buscando em oração. Quando ele começou a caminhar, eu comecei a ser bem transparente com ele. Falei, olha, na medida que você começar a se envolver dentro do ministério, você vai ver muitas coisas. Mas, ó, não se escandaliza não. Continua olhando para o alto, continua olhando para Jesus. Vai acontecer perseguições quando você começar a ser trabalhado, ser moldado por Deus. Vai haver muito embate dentro de si mesmo. Aí ele ainda não era casado. O casamento dele foi uma luta danada. A gente orando muito por ele, mas graças a Deus, na quinta-feira, agora, ele se casou. Hoje ele, graças a Deus, está caminhando, fazendo a obra do Senhor, procurando conhecer. Hoje ele entrou no seminário para conhecendo a palavra e está sendo guiado pela verdade. A gente teve oportunidade, isso que não tiveram. Eu tinha um pastor que dizia o seguinte com relação ao problema no ministério, né? Resistir aos diáconos, eles fugirão de vós. E dizia também, no mundo tereis presbíteros. O senhor me lembrou do radical. E com isso a gente termina essa primeira parte. E daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte aqui da nossa